Olá, muito boa tarde para você que está ligado com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo, quarta-feira, dia 9 de abril. Espero que você esteja bem, sua família também. Vamos ver os destaques desta edição. South Summit Brasil chega a Porto Alegre pela quarta vez. Empresas do Rio Grande do Sul são maioria entre finalistas da competição de startups. E o South Summit é quase que um mundo diferenciado de celebração, onde iniciativas como a nossa e essas outras iniciativas também, que são finalistas, vão estar ganhando um holofote um pouco diferente. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala das habilidades digitais. Nos próximos meses, se destacará profissionalmente não quem vive atento a quem pede às empresas, mas especialmente aqueles que já dominam a inteligência artificial, sabem gerenciar anúncios em diferentes plataformas e têm uma boa relação com métricas e dados. E hoje nós vamos te ensinar como fazer a Osterbaum, a árvore de Páscoa. A peça decorativa de baixo custo é símbolo de renascimento e da renovação. É o galho seco, onde eles simbolizam a morte de Cristo, e os ovinhos são a ressurreição, né? O renascimento. E ao vivo aqui no estúdio, um papo esclarecedor sobre dengue. Eu vou receber a diretora da Vigilância em Saúde de Cachoeira do Sul, Andréa Santos, e a bióloga do departamento, Rosinelli Pérez. Um assunto muito importante, a gente tem a circulação do vírus aqui no município, é o 12º município em circulação, inclusive em contágio aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então é importante que a gente tenha todos os esclarecimentos necessários. Nós vamos saber o que o município está fazendo para conter a proliferação do mosquito, o atendimento dos casos suspeitos de dengue, o que você de casa pode fazer também. Se você tem perguntas sobre isso, você já pode mandar para a gente aqui no nosso WhatsApp, número que está aparecendo na tela, 519-9769-7129, tá bom? Você pode falar de outros assuntos também, pode comentar as reportagens, contar a sua notícia e pode fazer isso também nas lives. Estamos ao vivo já em facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quarta-feira está no ar. A gente começa essa edição falando sobre um evento que tem impulsionado a inovação tecnológica e fortalecido o empreendedorismo aqui no Rio Grande do Sul. O South Summit Brasil começou hoje de manhã e vai até o dia 11 em Porto Alegre, uma oportunidade de unir boas ideias com investidores que buscam soluções em diversas áreas. A Preto no Branco é uma startup gaúcha que iniciou as atividades em 2020, em plena pandemia. O que era apenas um sonho de 3 jovens empreendedores se tornou uma realidade que vem transformando vidas. A empresa funciona no Polo Tecnológico da PUC, em Porto Alegre, e desenvolve mais de 100 projetos de inovação nas áreas da educação e segurança. O empreendedor que tem uma ideia e quer tirar essa ideia do papel, a gente auxilia ele em toda a construção e planejamento desse negócio de base tecnológica, mas também a gente tem uma vertical dentro desse núcleo de atendimento de empresas que é voltado a corporações. Então, por exemplo, hoje a gente atende a Honda, automatizando todo o processo logístico de uma fábrica de Manaus que faz 9.000 motos por dia. E também tem o nosso braço que está se transformando no braço principal, que é um produto de segurança portuária que auxilia no combate ao narcotráfico em diferentes países, fazendo todo o controle de cargas e a análise e inspeção dessas cargas para auxiliar os países nessa questão do combate aí do transporte de materiais ilegais em portos. A Preto no Branco ficou entre as 50 startups escolhidas para participar da 4ª edição do South Summit, de um total de mais de 2.000 inscrições. A gente acredita que eventos como esse acabam trazendo muita visibilidade para um trabalho que é feito durante o ano inteiro. Então, constantemente a gente participa de eventos, de outras atividades, e o South Summit é quase que um mundo diferenciado de celebração, onde iniciativas como a nossa e essas outras iniciativas também, que são finalistas, vão estar ganhando um holofote um pouco diferente, tanto para captar investimento, como para fazer outras redes de contatos. O grande número de empresas interessadas em fazer parte do evento este ano evidenciam o potencial inovador do Rio Grande do Sul.
Sob o ponto de vista assim, da economia, é fundamental que a gente pense que a inovação ela pode ser desenvolvida nas grandes empresas, nas grandes organizações, através de pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, mas principalmente como uma oportunidade para que as startups, as novas empresas, com negócios inovadores, disruptivos, novos serviços, novas formas de oferecer aquilo que a sociedade precisa, aquilo que o usuário está procurando, possa ser rapidamente escalável, possa ser rapidamente investido e transformado em uma solução econômica. A expectativa é de que a final da competição de startups do South Summit Brasil receba 24 mil visitantes, 1.000 investidores e 150 fundos de investimento. E olha, a gente segue falando agora sobre empresas que têm investido muito no mundo digital, empresas que nascem com essa vocação. Afinal, a gente está no mundo, num contexto em que tudo passa pela internet, né? Raramente a gente usa um serviço que não passa por um cadastro no celular, no computador, enfim. E as empresas estão tendo uma demanda cada vez maior por mão de obra nesse sentido, pessoas qualificadas para se habilitarem ali a esse mercado de trabalho. Agora, minha gente, está chegando Minha Carreira com a Grace Tomazetti. E a Grace Tomazetti vai falar do seguinte, habilidades digitais. E a gente tem dito assim, que as novas gerações já têm vindo também assim com esse conhecimento, com essa vocação. Tem muita gente que diz assim, meu filho nasceu já sabendo mexer no celular. Pois, por incrível que pareça, tem muita gente que está chegando agora na fase de entrar no mercado de trabalho e não tem os conhecimentos mínimos sobre assuntos digitais, sobre ferramentas digitais. Veja o que diz a Grace. Analisar dados, vender um infoproduto como e-books, videoaulas, podcasts, criar um site ou blog. Se, ao longo da sua jornada na internet, fazer alguma dessas coisas já pareceu quase impossível, não se preocupe. Um estudo recente que investigou as competências tecnológicas das pessoas descobriu que essas ainda são as habilidades digitais menos dominadas pelos maiores de 18 anos em 2025. E quem diz isso são os próprios brasileiros. As informações são de uma pesquisa da Localweb, que nos primeiros meses do ano buscou compreender como pessoas de diferentes contextos avaliam as próprias aptidões quando o assunto é o ambiente online. Entre os que se sentem mais dificuldade pessoal e profissionalmente, as exigências atuais do mercado de trabalho e, é claro, os impactos das novas tecnologias na obtenção do conhecimento. Para a maioria, em 2025, se destacará profissionalmente quem conseguir dominar 3 entre aquelas que seriam as competências chaves para o mercado em suas visões. Dominar a inteligência artificial, gerenciar anúncios pagos e ainda trabalhar com planilhas. Se no ano passado dados da Anatel já mostravam que apenas 29% dos brasileiros dominam práticas eletrônicas básicas, como copiar e colar um arquivo, anexar documentos a um e-mail e duplicar uma imagem, algo que o levantamento reforça é como, em 2025, o que não faltam são dúvidas relacionadas ao ambiente digital, que persistem independentemente da região ou geração dos entrevistados. Não por acaso, após serem indagados a respeito do que ainda não dominam digitalmente, parte dos respondentes foram enfáticos. Não se sentem capazes de criar um site ou um blog, fazer uma live, montar formulários ou produzir e vender infoprodutos, seja um curso online ou um e-book. Também pontuaram não saber como criar um e-mail profissional próprio e em como integrar a própria conta a outras ferramentas, mais de 50% dos entrevistados. A mais desafiadora entre as habilidades, de toda maneira, é outra: analisar dados e métricas, que parece refletir não apenas certa falta de proximidade com o digital, mas com pouco contato com o mundo dos números em um país com um dos piores desempenhos em matemática do mundo. Como já havia destacado um estudo internacional de tendências em matemática e ciências em 2024. Sendo assim, nos próximos meses se destacará profissionalmente não quem vive atento a quem pede às empresas, mas especialmente aqueles que já dominam a inteligência artificial, sabem gerenciar anúncios em diferentes plataformas
e tem uma boa relação com métricas e dados. Se você ficou curioso com esse conteúdo, pode estar se perguntando: para desenvolver habilidades digitais, que tipo de curso eu devo fazer? Uma excelente opção é o curso de Tecnologia da Informação. Esse curso oferece uma base sólida em áreas essenciais como programação, redes de segurança da informação e banco de dados, capacitando os alunos a lidar com tecnologias que estão moldando o mundo digital. Além disso, o curso de Desenvolvimento de Sistemas é altamente indicado para quem deseja aprender a criar aplicativos, sites e soluções digitais, dominando linguagens de programação como Java e JavaScript. Outra escolha relevante é o curso de Design Gráfico Digital, que permite desenvolver habilidades na criação de conteúdo visual para o web e outras plataformas digitais. E vai aí mais uma dica. Cursos de marketing digital também são bastante procurados, oferecendo conhecimento sobre estratégias online, mídias sociais e análise de dados, essenciais para quem deseja atuar no universo digital de maneira estratégica e inovadora. Cada um desses cursos proporciona uma formação prática e direcionada para o desenvolvimento das habilidades digitais necessárias no mercado de trabalho atual. Gostou desse conteúdo? Ele foi produzido para você, telespectador. Envie suas dúvidas ou sugestões de pauta para a TV Cachoeira pelo Facebook ou pelo WhatsApp ou diretamente para mim, no Instagram Getomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! E agora a gente fala de cultura, uma tradição alemã que remonta ao final do inverno, quando as árvores eram decoradas com ovos coloridos para receber a nova estação, a primavera, e que tem também na sua essência um apelo pelo renascimento, pela renovação. A Osterbaum, ou Árvore da Páscoa, é uma peça decorativa de baixo custo e de grande significado. A Páscoa está se aproximando e a gente já começa a pensar nos preparativos, lembra da importância da data e como deixar um ambiente mais acolhedor e com as simbologias que a Páscoa traz. Além do chocolate, além do propósito de estar perto da família, outras tradições também são resgatadas nesse período. Uma delas a gente vai mostrar aqui. Do meu lado está a Luciana Amaral, que Olá. é a Lu, da Milu Arte Decor, Prazer. e vai nos ensinar a fazer uma Osterbaum. Osterbaum. Osterbaum é uma árvore da Páscoa, né? Ela vem de origem alemã. É o galho seco, onde eles simbolizam a morte de Cristo. E os ovinhos são a ressurreição, né? O renascimento. Tem toda essa simbologia, mas também é um atrativo principalmente para as crianças, dependendo do que a gente Com pendurar. certeza, né? Páscoa é tudo de bom para criança, né? Até pelas cores, por tudo, né? Eu sou super fã da Páscoa, acho o ambiente colorido, alegre, né? E a criançada não tem como não se encantar. Vamos montar então, Lu, uma árvore para o pessoal que está em casa. A gente vai tentar detalhar rapidamente aqui quais são os materiais que podem ser utilizados. Nesse caso tem um cachepô aqui, né, Lu? Um cachepô, aqui a gente coloca uma argila, né, para fixar o galinho, no caso o galinho seco, e aqui um musguinho para fazer o acabamento. Daí é muito simples, né, é só inserir aqui o galho e aqui fazer a decoração aí de acordo com o que vocês têm em casa, ou até mesmo com esses ovinhos que a gente tem no comércio. E aqui tu tá usando uns que são aquelas casquinhas, ó, elas foram Sim, pintadinhas simbolizam os antes. ovinhos, né? Olha que amor. Tem outra aqui bem decoradinha também. Quanto mais coloridinho, mais as crianças vão gostar, né? Isso é inevitável. E fica bem bonitinho. E aí é só ir pendurando, vou me aventurar Bem aqui. aleatório, sim, por favor. Olha aqui, ó. É só ir colocando bem aleatório nos galinhos. Quando o galinho não tem essas bifurcações, assim, vocês podem usar cola quente também. Para fixar. Para fixar. No Se caso você aqui, aqui, se tu por quer ir, isso. Aqui tem outro galinho que dá, mas ali como tu queria pôr, é só pôr um pinguinho de cola quente. E não precisa ser só esses ovinhos aqui, né? Com O que certeza pode ser? não. Quando a gente era criança, os pais da gente faziam até com balinha, né?
Então, pode pôr balinha, pode pôr ovinhos de chocolate, pode pôr as casquinhas pintadas pelas próprias crianças. E é um atrativo para depois chegar e pode recolher os doces, pode comer. Sim, pode pôr a casquinha, por exemplo, né? Pode pôr aquela famosa carrapinhada, que aqui no sul todo mundo adora. É né? verdade, é muito gostoso. E aí, ou pode pôr chocolatinhos, né? Aqueles bolinhas de chocolate, que a criançada vai chegar ali e com certeza vou ficar fixada na memória, nunca mais vou esquecer. Né? E vai se servir do doce também, que é uma das coisas que criança de imediato já pensa quando a gente fala em Páscoa. Eles aguardam, né? Sempre vão aguardar esse dia aí para fazer, renovar tudo isso de novo. E aqui tem um coelhinho. Sim, aí a decoração é bem aleatória. Vocês podem usar florzinhas, como depois a gente vai mostrar. Aqui põe o coelhinho, né? Dá para pôr um top, gente, é só inserir aqui também, ó. Que lindo que fica. Ó, para preencher aqui embaixo, aqui atrás a gente pode pôr outro top ou pode pôr florzinhas também. Porque daí fica toda a parte Isso, aí fica frente e verso, né? decorada. Sim, depois a gente mostra ali outras opções. E, é E bem esse simples. coelhinho também pendura, O coelhinho, coloca onde? com certeza, vamos pendurar o coelhinho, que ele não pode faltar, né? Olha que lindo. Tá? Pode pôr outros coelhinhos também. Pode pôr as bolinhas junto. E baixo custo, né? Muito baixo. Quanto tu estima que foi gasto aqui, investido, para formar essa árvore nessa configuração? Claro, com as casquinhas já decoradas, com um cachepô maior, top, enfim. O galinho não tem custo, né? Isso aqui é bem fácil, é só o restante. Sim. O que tu estima aquilo? Acho que aqui uns R$50, R$60 mais ou menos. Mas varia muito de acordo com o material, né? Bem como tu disse. Aqui a gente pode usar um outro tipo de vasinho, uma cestinha, enfim. E aí vai variar muito, mas com certeza todo mundo vai conseguir fazer essa árvore. E além dela ficar fixada num cachepô, algumas pessoas também se utilizam de colocar o galho penduradinho em algum lugar. Também é uma alternativa. Pode usar pendurados. Tem a possibilidade de pendurar até nas janelas. O pessoal usa muito pendurar em janela, até nos próprios varões das cortinas, né? Pendura ali, enche de ovinhos, fica a coisa mais linda. E pronto para receber a Páscoa. Ah, com certeza. Vou mostrar aqui também outras alternativas, né, Lu, que tu já tinha Isso, montado. ó, aqui como eu disse, a gente coloca florzinhas, ó. Olha que lindo que fica. E aqui tem outro, em outro tom também. Isso, as cores variam, né? Bem Quanto mais bonito. colorido, mais bonito. Olha só que amor. Dá para colocar, inclusive, de centro de mesa para o Sim, almoço. sim, com certeza. E aí a sobremesa já tá aqui, o pessoal já se Isso, serve, uma já ótima tá opção. tudo certo. Sim. Tá aí, então, 2 sugestões, 3, na verdade, que a gente deixa para quem está em casa se inspirar, montar a sua árvore, também resgatar uma tradição. Algumas famílias que são de origem alemã provavelmente já têm esse histórico nas suas casas, mas quem não tem aprende com mais essa possibilidade. Além de trazer conhecimento, tem uma simbologia bastante importante nessa construção aqui, claro, a gurizada adora. Com certeza. Então é isso. É isso que é importante, a memória que fica, né? Isso aí, a criançada gosta. Gente, me despeço aqui agradecendo a Lu. Por ter Eu que nos agradeço recebido. a oportunidade. Estou à disposição para quando precisarem. Tá ótimo, uma dica super bacana, baixo custo, dá tempo ainda de dar uma caminhada por aí, encontrar um galinho, comprar os materiais, de repente uma balinha, um chocolatinho, ou fazer a própria carrapinhada e colocar dentro dos ovinhos para levar para a tua Páscoa, colocar na mesa da tua família e alegrar a gurizada também. Tô de volta contigo aí, Daniel Nunes. Muito bom, obrigado, Thelma, pela participação, por esse recado tão importante, né? Por contar um pouquinho dessa tradição. Você que está nos acompanhando em outras regiões do Brasil, por exemplo, conhecia essa tradição aí da árvore de Páscoa? E a produção já está me alertando que estão chegando mensagens com decorações de Páscoa, de árvore. Se você tem aquela decoração especial, que é tradição da sua família, às vezes assim é uma tradição de longa data, né? Que vai passando de família para família, de geração em geração, manda pra gente, que a gente quer colocar na telinha no nosso primeiro bloco de interatividade daqui a pouquinho. Então, manda no nosso WhatsApp, você pode enviar foto, 51 o código de área, 99769-7129 é o número para você interagir com a gente. Daqui a pouquinho os primeiros recados já por aqui. Gente, depois de enfrentar a tragédia climática de maio de 2024, mulheres empreendedoras que conseguiram retomar as atividades ganham suporte técnico e recursos para fortalecer as empresas.
O projeto Portas Abertas auxiliou 250 vítimas da enchente com capacitação, consultorias e um kit personalizado. Irmão, aí, gurias, Deus vai abençoar e nós vamos ter salvado. Olha isso. Já são 12 dias de enchente. Hoje é o primeiro dia que eu tive coragem de vir na minha loja. Nós vamos dar a volta por cima. Foi bem complicado, foi bem difícil. A gente perdeu, pessoalmente, a família Nega das Roupas perdeu 2 lojas, perdeu a casa. Perdemos tudo. Vivemos 5 meses de doações. O Brasil abraçou a gente de todas as formas possíveis. Em maio de 2024, aqui na Avenida Lupicínio Rodrigues, em Guaíba, a água ultrapassou a altura das placas. Essas imagens que vocês viram no começo da reportagem é de como ficou a loja da Vanessa, a Nega das Roupas, depois da enchente. Mas graças à ajuda de muitas pessoas, a história dela começou a mudar. Então, tu imagina que eu ganhei um aluguel de quase 1 ano. Ganhado, dado. Ela disse, não, tu não vai pagar depois. Tu só vai voltar a pagar se em dezembro tu puder pagar. Em outubro eu pude voltar a pagar meu aluguel. E ela disse, não, mas tu tem até dezembro. Eu falei, não, eu fico honrada de poder voltar a pagar, sabe? Então, assim, essa loja aqui, ela foi reaberta totalmente de doações. Minha sogra me doou dinheiro para fazer as madeiras das portas, caiu os azulejos da loja em si, né? Minha sogra me deu dinheiro, minhas amigas se movimentando, fazendo doações para a loja. Ela também foi uma das 250 mulheres contempladas pelo projeto Portas Abertas, que fornece capacitação, consultorias e kits de equipamentos para fortalecer os empreendimentos afetados pela enchente. Em junho, deve acontecer uma grande feira para que todas elas possam divulgar os negócios. Esse é um projeto que ele tem duração de 6 meses, então a partir do momento da seleção a gente iniciou o contato com elas, né, para essa aproximação inicial. Formamos as turmas e aí elas iniciaram com as mentorias, com os cursos de capacitação, né, que é todo um pacote que está incluído no projeto. Um dos marcos muito significantes do projeto é o que está acontecendo essa semana, que é a entrega dos kits retomada. Então, cada uma das mulheres pôde escolher qual kit tem mais sentido para o seu negócio. Como eu já acabei com as minhas dívidas grandes dos fornecedores de dívidas antigas, agora eu lido só com a mercadoria que eu vou vendendo. Conforme os clientes vão pagando, eu vou pagando os fornecedores. Então, basicamente, graças a Deus, não estou endividada. Estou pagando ele certinho. Só que não é a minha mercadoria, né? Eu ganho uma comissão, é bem menor. Então, assim, esse kit, ele está me ajudando a eu ser dona do meu negócio novo. Porque agora eu tenho toda a estrutura, eu optei pela estrutura para comprar a minha mercadoria. Então, agora eu começo a comprar a mercadoria, eu tenho onde armazenar ela. E, se Deus quiser, no próximo verão eu volto a ser dona do meu negócio, de tudo, de toda a estrutura. Coisa boa, belo projeto, né? Às vezes tudo que a pessoa precisa numa situação como essa é aquela mão estendida, alguém que ajuda a dar esse pontapé inicial para a retomada, para a pessoa voltar ali a ter o seu empreendimento. Então, um projeto bem importante, né? Que essas ações sejam replicadas, porque o Rio Grande do Sul está longe de ter a sua situação da enchente resolvida. Tem muitas pessoas que estão em aluguel social, o tempo está passando, a gente não sabe se isso vai ser renovado, se não vai. Empreendedores que tiveram muitas dificuldades nessa retomada, não foram todos, né, que conseguiram. Então, inclusive, já dou aqui um spoiler. Mês de maio, o NT Sul vai trazer reportagens especiais, uma série importantíssima, esclarecedora, falando especificamente desta temática, você não pode perder. Mas agora, está na hora de ver o seu recado, a sua participação aqui na telinha. Você já sabe o número, né? 51997697129 é o número para você falar com a gente. E o povo está mandando aqui informações, falando um pouquinho da árvore de Páscoa, que a Thelma contou agora há pouquinho, ensinou como fazer. Olha aqui a Thaís com a sua Osterbaum, árvore de Páscoa, feita com a ajuda da Dinda Grace. Muito bom, obrigado. Um abraço aí para Thaís, um abraço para Grace, obrigado por mandar a foto e por ter aí essa tradição viva também, que vem da imigração alemã. Para quem perdeu a reportagem, daqui a pouquinho vai estar disponível nas nossas redes sociais. Quem mais? Temos aqui também a Adelita Lima da Rosa, Osterbaum, feita pela professora Adelita, com a turma pré-A da escola Favo de Mel. Tá aí a criançada, a professora e a árvorezinha também de Páscoa. Obrigado, Adelita. Grande abraço para ti, um abraço para todo o pessoal, a turminha do pré-A da escola Favo de Mel.
Temos aqui também o recadinho da Kátia Aires. Olha aqui que fofura. Um abraço para vocês, sempre ligada na TV Cachoeira. Meu neto Nicolas é gaúcho. Olha aí, tá aí de gauchinho, né? Vestido a caráter no HCB. Obrigado, Kátia, pela participação. Um abraço para ti, para todos os familiares. Obrigado por compartilhar esse momento com a gente aqui também, tá bom? Quem mais? Mais recadinhos? Olha aqui, ó, a Adriana mandou mensagem pra gente ontem. Ontem nós falamos aqui no quadro Por um Mundo Melhor, não é? Nós falamos sobre a esponja, sabe essa esponja que a gente usa no dia a dia? Ela, no fim das contas, ela tem ali componentes plásticos que são poluentes, geram problemas também para o meio ambiente. E aí nós falamos sobre a esponja vegetal. E a Adriana está dizendo aqui o seguinte, aqui em casa já usamos no banho. Agora será usada para louça. Ótimas dicas no quadro Por um Mundo Melhor. Obrigado, Adriana, pela tua participação. Quadro que é produzido pelo Revista Novo Tempo, que a gente está veiculando também aqui no NT Sul. Na semana que vem, a gente tem mais uma edição deste quadro. Já mais recados aqui da audiência. Intervalo agora e na volta, aqui no estúdio, um papo esclarecedor sobre dengue. Eu vou receber a diretora da Vigilância em Saúde de Cachoeira do Sul, Andréa Santos, e a bióloga do departamento, Rosinelli Pérez. Continue ligadinho aqui na TV Novo Tempo, nós voltamos em 3 minutos. Meio-dia e 31, já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você, boa quarta-feira. E a gente volta do intervalo agora para falar um pouquinho sobre o tempo, porque essa semana começou chuvosa aqui no Rio Grande do Sul, mas o tempo já está melhorando. Vamos começar com imagens aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nossa câmera ao vivo, nesse momento com uma boa formação de nuvens, mas dá para a gente ver timidamente aí o céu aparecendo também. Então, à tarde deve ter novamente, assim como foi ontem, nuvens, o sol aparecendo também, até um certo calorzinho. Mas o que a gente pode dizer de modo geral para o Rio Grande do Sul? O tempo não fica assim completamente firme, não. Pode ter ainda pancada de chuva em algum local, pancadas isoladas especialmente, e uma chuva mais significativa ainda, especialmente na costa, no leste do Rio Grande do Sul e na metade sul. Detalhes agora na previsão. Quarta-feira em Cachoeira do Sul tem sol entre nuvens, já com o tempo mais firme que no começo da semana. Temperatura mínima 16 graus e máxima 24. Quinta-feira também deve ter sol entre nuvens e as temperaturas ficam na média dos últimos dias, até com um pouco mais de amplitude térmica, que é a variação entre a temperatura mínima e a máxima. A mínima fica em 16 graus e a máxima chega aos 25. Sexta-feira vai ter o predomínio de sol, embora com a presença de algumas nuvens. Temperatura mínima 18 graus e máxima 26. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A instabilidade ainda persiste no território gaúcho hoje. É que o estado está sob influência da circulação de uma área de baixa pressão e ela provoca nebulosidade e chance de chuva forte, especialmente para o sul e para o litoral. A circulação dessa área de baixa pressão, que está semi-estacionária entre Rio Grande do Sul e Uruguai, vai manter a instabilidade até quinta-feira no sul e no leste do estado, com maiores volumes de chuva previstos para a faixa costeira, onde os acumulados podem ser excessivos. Demais áreas, sol entre nuvens. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima 25 graus. Também 25 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Na região norte, em Passo Fundo, 23. Em Santa Maria, na região central, 25. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 24 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 21 graus. Hora de mais recadinhos da audiência. Muito obrigado a você que faz o jornal junto com a gente todos os dias. Ficamos muito felizes por isso. Olha aqui, ó, no YouTube, o Alberto Conde está comentando e o assunto que predomina hoje é a árvore de Páscoa, decoração de Páscoa. O Alberto está dizendo o seguinte, tem uma árvore dessas na vitrine de uma loja de armarinho na Avenida Brasil. Bem legal. Obrigado, Alberto, pela participação. Para quem chegou agora, não entendeu a mensagem, antes do intervalo, a gente exibiu aqui uma reportagem falando sobre uma tradição que veio com a imigração alemã
que é uma árvore de Páscoa, tá bom? Então, se você perdeu, daqui a pouquinho passa aí pelo Facebook, pelo YouTube para você assistir, tá bom? Claudiano Santos está por aqui, o Nazareno Azevedo, muito obrigado a vocês pela companhia com a gente. Na telinha, o Rafael Rodrigues, decoração de Páscoa feita pela minha esposa, Eunice. Um forte abraço. Olha aí, muito bom. Obrigado, Rafael, pela participação. Obrigado por mandar o vídeo pra gente. Decoração bonita e combinou, né? Com a reportagem que estava passando ali na televisão. Muito bacana. Um abraço para vocês aí, para toda a família. Temos mais a Angelina. Olha a minha árvore de Páscoa. Eu que fiz. Linda. Muito bom. Obrigado, Angelina. Parabéns aí. Porque tem que ter uma certa habilidade também, não é? Eu, se for fazer isso aí, não ia dar certo, não. Obrigado por compartilhar com a gente. Quem mais? Mais recadinhos? A Luciana Florenci. Essa é a minha decoração de Páscoa. Muito bonita também. Tá aí o coelhinho, né? O Feliz Páscoa. Obrigado, Luciana, pela tua participação. Temos ainda mais uma foto. Vamos ver aqui. Tá aqui, mais uma foto também da decoração que a Luciana fez. Ficou realmente bem bonito, tá bom? E eu já quero aproveitar para falar desse assunto, né? A gente vai falar mais sobre Páscoa ao longo deste mês, aqui na telinha da TV Novo Tempo. A partir de sexta-feira tem uma série especial falando sobre religiosidades. Então vamos ouvir diferentes tradições, o conceito que se tem da Páscoa, né? O que essa data simboliza, significa em pleno século XXI. Então não perca, aqui no NT Sul, a partir do dia 11, a partir do dia 11, próxima sexta-feira. E a partir do dia 18, às 8h30 da noite, tem especial de Páscoa aqui na telinha da TV Novo Tempo e você também não pode perder. Gente, o autismo afeta milhões de pessoas no mundo, mas a falta de informação ainda é um grande desafio. No Brasil, muitas famílias enfrentam dificuldades para garantir diagnóstico e inclusão. Hoje nós vamos conhecer a história inspiradora de um jovem escritor autista que transformou as suas vivências em literatura. Arthur Barros é um jovem escritor e ilustrador de livros infantis, diagnosticado com autismo ainda na infância. Hoje, aos 20 anos, possui mais de 8 obras literárias publicadas de autoria própria, circulando dentro e fora do país, além de ser membro de honra da Academia de Letras, Arte e Cultura do Brasil e deter o recorde como mais jovem autor autista nacional. Eu comecei a criar histórias quando eu era bem pequeno, com uns 3 anos, mas a minha família não entendia. No começo ele teve um desenvolvimento atípico, mas nós não conhecíamos sobre isso. O Arthur ele começou a falar muito cedo, ele começou a falar com 9 meses. Né? Com 1 ano o Arthur conversava, dialogava mesmo, defendia suas opiniões. Ele era tipo um prodígio. E tudo que ele aprendia sozinho. Isso também é uma característica do autismo, mas a gente não fazia ideia. A gente achava o máximo, né, ter um filho tão esperto. E quando ele estava próximo dos 3 anos, as características foram mudando, ele foi praticamente se fechando, ele foi parando de sorrir, de brincar, até o momento que ele perdeu a fala. O autismo, ele afeta ali a área da comunicação em geral. Então, às vezes, a fala, ele não consegue se comunicar na fala, ou às vezes o paciente é até verbal, que ele consegue se comunicar através da fala, mas ele tem essa dificuldade de se expressar, de entender o sentimento dos outros, de nomear os sentimentos dele. Eu reconheço, no começo eu não era presente, agora eu estou um pouco mais, né? Quem leva o Arthur para as terapias com mais frequência sou eu. Então agora, né, a luz acendeu, né? E naquela época as pessoas não falavam sobre autismo. E quando nós passamos a buscar, né, em muitos médicos o que estava acontecendo com o nosso filho, eles eram categóricos. Olha pai, olha mãe, seu filho está assim porque vocês não sabem cuidar dele. Vocês mimam demais esse menino. Vocês precisam dar um irmãozinho para ele. E nós acreditamos que a culpa era nossa. Nós não sabíamos como cuidar de uma criança. E quando os médicos falavam, dá um irmãozinho que isso vai passar, a minha culpa crescia, porque depois do Arthur eu perdi 3 gestações. Eu não conseguia, então eu me sentia culpada porque eu não sabia cuidar do meu filho e o que ia curar era dar um irmãozinho e nem isso eu conseguia. A gente tem leis excelentes no nosso país. Falta um compromisso no cumprimento dessas leis.
né? Faltam políticas públicas no sentido de tirar a lei do papel e colocar a lei na vida do cidadão. Vou te dar um exemplo, né? Uma criança hoje que depende exclusivamente do SUS para ter acesso a algum tipo de tratamento, né? Ela dificilmente consegue. Ela consegue, por exemplo, meia hora a cada 15 dias para um determinado tratamento, que é fundamental para o desenvolvimento dela. Isso vai prejudicar toda a história dessa criança para que ela se desenvolva plenamente e possa ter todas as chances do mundo como qualquer outra criança teria. Quando eu fiz 11 anos, deu tudo certo. Então eu desenhei a Dona Corujinha, que é o meu maior sucesso. Eu fiquei muito surpresa. Quando eu falei, filho, quer fazer um livro? Ele desenhou uma corujinha, eu falei, filho, quer fazer um livro? Ele foi para o canto da sala, desenhou a história inteira e me trouxe. Através de suas histórias, Arthur coloca na ponta do lápis os seus sentimentos, expressando a sua personalidade e visão de mundo. Além da Dona Corujinha, criou vários outros personagens que ilustram a sua busca por espaço e respeito, como representa o canguru elétrico. Quem é o canguru elétrico? Sou eu. Ele significa respeito. Ele ensina a respeitar o jeito de cada um. Para dar todo o suporte necessário ao filho, Adriana e Júnior tomaram a drástica decisão de abrirem mão de todos os planos pessoais, do estilo de vida que idealizavam e até mesmo de suas profissões. Tudo é para ele, então o que nós fizemos? Precisamos pensar no futuro. Tudo é pensar no futuro para ele. Como é que ele vai sobreviver sem a gente, que um dia a gente não vai estar mais aqui? E foi pensando em proporcionar uma melhor qualidade de vida para o Arthur que a Adriana e o Júnior decidiram mudar da Grande São Paulo aqui para o litoral, na cidade de São Vicente. E foi nessa praia que o Arthur criou a sua mais recente história, O Peixinho Curioso, que retrata a sua própria jornada em busca de autonomia e responsabilidade. O Arthur ele tem um nível de suporte ali não muito alto, porque ele é muito autônomo em muitas coisas. Então ele consegue conversar, ele consegue entrar em ambientes, né? Às vezes a gente precisa de um suporte ali, Arthur, presta atenção. Então ele precisa de um suporte moderado em relação a algumas coisas, mas ele tem autonomia, ele consegue cozinhar, mas sempre ali tentando chamar ele para a realidade, para atenção, que é uma coisa que a gente faz com muitos jovens aqui. A gente está só de suporte, que a gente chama de uma dica menos intrusiva. Então ali você vai dar uma dica posicional. Arthur, pega isso, eu só vou virar o Arthur e ele vai lá, vai conseguir pegar, né? Devido ao preconceito e à falta de oportunidade para publicar os trabalhos do filho, Adriana e Júnior decidiram abrir a própria editora. Com os livros do Arthur, as redes sociais, foi divulgando, as pessoas foram vendo, olha, é possível, olha, dá para fazer, né? Pessoa com deficiência, né, ela consegue produzir, faz coisas. Então, então, aí foi motivando, esse trabalho foi motivando outras pessoas. Hoje nós temos pessoas com paralisia cerebral fazendo livro com a gente, né? Porque tem gente que pensa que paralisia cerebral, a pessoa não faz nada, fica lá só na cama ou fica sentado, não faz nada. Não, faz sim. Em 2007, a ONU criou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, com o objetivo de informar as pessoas e combater o preconceito contra quem tem essa condição. Não basta a gente celebrar apenas no mês da conscientização da pessoa autista e esquecer o restante do ano, né? É um compromisso constante. A realidade do Arthur não é a mesma da grande maioria das pessoas com transtorno de espectro autista em nosso país. Ainda são muitos desafios que a desigualdade e o preconceito impõem sobre elas, longe do cenário ideal. Mas são histórias como essas que inspiram e dão esperança de um futuro mais inclusivo para todos. E agora nós vamos falar um pouco sobre a dengue, especialmente no município de Cachoeira do Sul. Vou me apoiar aqui de alguns dados. A gente tem até o momento 139 casos confirmados. 137 são aqueles chamados autóctones, ou seja, a pessoa contraiu na própria região, no próprio município, sem viajar, sem sair daqui.
e ao menos 245 estão sob investigação. Por isso, nós vamos entender um pouco melhor sobre dengue, sobre combate à proliferação do mosquito, recebendo aqui no estúdio a Andréa Santos, que é diretora da Vigilância em Saúde de Cachoeira do Sul. Andréa, boa tarde. Obrigado pela presença com a gente. Boa tarde aos telespectadores e obrigada pela oportunidade. Obrigado por estar com a gente. Comigo aqui no estúdio também a Rosinelli Pérez, que é bióloga do Departamento de Vigilância em Saúde de Cachoeira do Sul. Tudo bem, Rosinelli? Bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo espaço para que a gente possa divulgar o nosso trabalho. Boa tarde a todos os telespectadores. Perfeito. Bom, você de casa pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta sobre dengue, tanto sobre a questão de saúde, sobre bairros, quanto sobre a questão de combate ao mosquito, que é a temática que a gente vai abordar a partir de agora aqui. Para participar, você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, 51, código de área, 99769-7129. Andréia, vou começar contigo, contextualizando um pouquinho esses números. Eu mencionei aqui alguns números que a gente teve acesso. O que a gente pode tirar? Quão grave são esses números para a realidade de Cachoeira do Sul? Bom, nós temos este número, né, que são contabilizados, eles são a partir das notificações que nós recebemos de todos os serviços ou que fazem a testagem, que as pessoas procuram para se testar, ou de atendimentos que são relacionados nos próprios serviços de assistência, como UPA, hospital, unidades de saúde. Então, no início, os casos notificados eram mais das pessoas que tinham algum sintoma, ficavam na dúvida, né, e procuravam o teste rápido numa farmácia, né, ou enquanto estava investigando outras doenças nos laboratórios. E começaram estes casos a confirmarem. Agora, a gente já tem, entre esses últimos confirmados, alguns casos que têm sintomas de alarme, né, que a gente está fazendo o levantamento do total, quantos estão com sintomas de alarme. Por enquanto, a gente recebeu na notificação somente 3 casos, e isso nos dá um alerta de que a população está demorando um pouco para procurar o serviço de saúde. Então, a gente lembra que a população, na suspeita de dengue, né, ou porque mora na região, ou porque já sabe que no nosso município ele está infestado, né, com o vetor, que na suspeita de dengue já procure o serviço de saúde, já inicie um autocuidado de hidratação, repouso, não usar qualquer medicação que está disponível, né, e procurar o serviço de saúde. Antes de passar aqui já para a Rosinelli, você mencionou a questão de sinais de alarme. Quando você menciona sinais de alarme, o que isso significa? Bom, nós temos a dengue, ela é classificada em dengue com sinais de alarme e dengue grave. A dengue, ela pode ser até com poucos sintomas. Algumas pessoas até ficam surpresas quando o resultado dá positivo, mas ela pode evoluir muito e vir a óbito. A gente classifica a dengue com sinais de alarme quando a pessoa já manifesta vômitos em jato, dor abdominal, algum sangramento, o exame do hemograma com as plaquetas muito baixas, que a gente chama leucopenia. Então, estes são sinais: dor de cabeça, dor abdominal, vômitos, né? Esse desconforto, junto com a febre ou não, porque algumas pessoas têm a sensação febril, mas elas não ficam com alterações lá no termômetro. Ou elas começam com uma mialgia, dor no corpo, e acabam se medicando, e muitas vezes essa medicação ela é analgésica, que é para dor, e antitérmica também, já acaba interferindo ali, a febre não sobe. Então, as pessoas que tiverem mal-estar, em geral, na dúvida, se não tem outro diagnóstico, tem que procurar o serviço de saúde e tem que ser investigado dengue. Perfeito. Rosinelli, vamos lá. Sobre a questão do que o município está fazendo hoje para tentar conter a questão da expansão do vetor, né, que é a proliferação do mosquito da dengue. E eu sei que você já trouxe até uma apresentação para a gente, para falar dessas ações. Fale para a gente também o que o pessoal em casa pode fazer, porque tem uma mão, um braço aí que é o braço do Estado, do poder municipal, mas tem o outro lado que é aquilo que eu tenho que fazer lá na minha casa. Choveu, dá uma olhadinha se o copinho lá não encheu de água e não tem mosquito, né?
é muito importante ressaltar, né, que todas essas formas que nós estamos agora desenvolvendo e trazendo para o município, como a aplicação dos inseticidas, elas são importantes, mas ainda a principal estratégia é o cuidado domiciliar, é o cuidado com a sua própria casa, é o cuidado para eliminar os criadouros, cuidar o seu ambiente de trabalho, então, limpar os seus terrenos, as suas piscinas. Essa é a melhor forma ainda da gente conseguir ter uma prevenção melhor. Mas a gente está vindo com um exército pesado de ações, né, com relação aos pulvericidas. Vamos ver um pouquinho, então, dessas ações? E antes disso, até para aproveitar e destacar para quem está nos acompanhando, que talvez seja uma dúvida, como é que vocês estão delimitando quais bairros devem receber essas ações? Começa lá pela saúde, é isso? Sim. Sim, eu acho que só vou comentar que quando nós recebemos o nome do paciente, né, que é um caso suspeito de dengue, a gente já identifica o endereço e encaminha para a vigilância ambiental. Então, os dados entram pela vigilância epidemiológica, né, e a gente repassa para as equipes para terem as ações em loco. Perfeito. Esses dados são encaminhados imediatamente, porque nós ficamos no mesmo prédio, tudo facilita, né? Então, a gente, com os dados em mãos, com os nomes das pessoas, os endereços, né, das pessoas que estão infectadas, já se vai fazer um trabalho. Então, nós temos uma equipe que trabalha diariamente, né, que são os agentes de endemias, fazendo as ações de visitas aos domicílios. E aí, quando a gente recebe os casos positivos, aí já vão se direcionar para tentar fazer algum trabalho a mais, que no caso daí são as aplicações de inseticidas. Até assim, eu gostaria de explicar que nós temos 4 estratégias no momento aqui, né? A primeira é o uso do BTI. Vou pedir para o pessoal colocar aqui na nossa tela, porque aí facilita também para a nossa audiência. Vamos falar então aí do larvicida. O larvicida BTI, ele é produzido a partir de um bacilo que se encontra no solo. Então, ele é biológico, não causando problemas para outros insetos ou para outros animais, nem para o ser humano, não tem problema. Esse larvicida, ele atua na parede intestinal da larva do mosquito, e aí faz com que ela morra dentro de 24 horas. A gente usa esse larvicida em locais onde não se possa eliminar o criadouro. Porque se pode eliminar, não tem por que colocar o larvicida, né? Aí as pessoas perguntam, mas e nas piscinas? As piscinas são responsabilidades dos seus donos, dos seus proprietários. Então, não tem por que a gente estar aplicando, né, usando um produto que é doado, assim, cedido pelo Ministério da Saúde para as ações, se a pessoa tem ali, ela tem responsabilidade de tratar o seu então, local. Digamos, né, esse produto aqui é para aquela aplicação, de repente tem ali uma beira de uma sanga, alguma coisa assim? Uma fonte, algum lugar que não dê para retirar, né, que não dê para eliminar aquele criadouro, ou com urgência, algum outro local, assim, uma tampa que caiu de uma caixa d'água, alguma coisa assim, a gente pode até fazer a aplicação. Mas a princípio seria para locais que não possam ser eliminados. Tá bem. Esse é o primeiro. Vamos adiante aqui. Isso. O segundo é o equipamento costal para borrifação residual intradomiciliar, que nós chamamos de BRI. Tá? O princípio ativo é o Fludora, o inseticida usado é o Fludora, e ele, como diz o nome, é intradomiciliar, é aplicado dentro dos domicílios. Aí a gente verifica assim, uma parede que não tenha tanto acesso dos moradores, nem das crianças, enfim, e ele é aplicado ali. Né? Pode ser usado em escolas, pode ser usado em unidades de saúde. A gente está procurando fazer, nós recebemos essa semana mais uma máquina, ali está a foto até da máquina que nós recebemos, por intermédio da 8ª Coordenadoria de Saúde, que veio do Centro de Vigilância e Saúde de Porto Alegre, né? Recebemos a máquina e já estão começando hoje à tarde, já vai começar esse trabalho. Perfeito. Aqui tem a foto da moça ali que está aplicando, né? A agente de endemias aplicando o produto. Ok. O terceiro é o equipamento de pulverização costal motorizado, que é o Cielo. Esse, desde o ano passado, a gente já está utilizando, onde as pessoas já estão confirmadas ou suspeitas de dengue. Então, a agente de endemias passa, né,
totalmente uniformizada, assim, com equipamento de proteção individual, é passado nos endereços e no bairro ali, em todo o quarteirão. E, a partir daí, esse inseticida, ele mata o mosquito adulto, né? Assim como aquele que eu mostrei ali antes, o BRI também. Eles matam o mosquito adulto. Então, não adianta para as larvas, e sim para os mosquitos adultos, né? E tem um poder residual de 4 meses, aproximadamente, o BRI. Esse aí tem um poder residual de uns 30 minutos, 40 minutos, e deve ser aplicado sempre no início da manhã ou no final da tarde. Não é por escolha nossa, né? É porque, segundo estudos da Fiocruz e da Organização Mundial da Saúde, o horário que o mosquito da dengue que é o Aedes aegypti, que ele mais circula é pela manhã e à tardinha. Então, por isso esses horários. Sim. Tá. Bom, vamos falar da quarta estratégia e depois eu tenho algumas perguntas aí importantes. Se você de casa também, mande aí, a gente não tem muito tempo, mas mande a sua pergunta. Algumas já estão chegando. Isso. A quarta estratégia é o equipamento de aplicação espacial ultra baixo volume, que é chamado de UBV, motorizado. Esse vai em cima de uma caminhonete, assusta um pouco, porque o barulho é bastante intenso, e nós já temos um no município e recebemos um reforço de 2 caminhonetes, através da 8ª Coordenadoria também, e essas 2 caminhonetes vão carregar as máquinas, recebemos motoristas também do SEVES, e estão trabalhando nessas áreas que tem mais problemas, assim, mais pessoas contaminadas, mais pessoas infectadas com a doença, né? Mais casos de dengue, e depois vão fazer os outros bairros também. Tá bem. Bom, vou pedir para a nossa produção já preparar aí as perguntas que a gente já tem. Uma pergunta que chegou bastante para a gente, vou perguntar aqui para a Andréia. Sobre vacina da dengue, tem alguma possibilidade? Cachoeira do Sul vai receber? Em que pé estamos nesse aspecto? Bom, a vacina da dengue, ela não tem para todos, né? A que tem disponível hoje, ela permanece sendo para um grupo restrito e para situações específicas nos municípios. Foram escolhidos municípios com população acima de 100 mil habitantes, com um histórico de muitos óbitos por dengue. Então, o nosso cenário, felizmente, ainda não nos enquadra nos critérios, né, nos critérios atuais para receber a vacina da dengue. Nós estamos numa expectativa de uma outra vacina, né, mas ainda ela não faz parte do Programa Nacional de Imunizações que a gente possa aguardar por ela. Então, o principal ainda é combater o vetor. Perfeito. Teve uma pergunta que chegou mais cedo, eu não sei se a gente já tem condições de colocar aqui na tela. Se a gente não conseguir, eu mesmo transmito, porque o nosso tempo está um pouquinho apertado, que é o seguinte: a gente viu algumas ações aqui de aplicação desses produtos, né, para matar o mosquitinho, resumidamente. Existe alguma estratégia que a pessoa possa tomar em casa para aplicar por conta própria, no seu pátio? Daqui a pouco tem ali uma árvore, ele tem aquela suspeita de que tem algum tipo de mosquito. Ele pode, por livre, espontânea iniciativa, aplicar, ou isso também não é recomendado? Aí é meio complicado, porque depende do produto, né, que a pessoa vai usar. Esses produtos que a Secretaria do Município, a Secretaria da Saúde está utilizando, são produtos que são aprovados pela Anvisa, né, para uso em saúde pública. Então, são produtos que realmente assim, já estão bem testados e a gente não sabe, né, o que a pessoa pode usar em casa. Então, o ideal mesmo é tentar eliminar os criadouros, quem tiver a possibilidade de usar um repelente, fechar a casa nos horários principais, assim, que é bem no início da manhã ou no final da tarde, porque esse mosquito ele é muito intradomiciliar, ele gosta muito de ficar dentro dos domicílios. Uma outra pergunta que chegou para a gente é sobre a questão do horário que o mosquito ataca. Ele ataca o dia inteiro, não tem horário, trabalha à noite também, faz hora extra? O horário que mais o mosquito Aedes aegypti fica ativo é pela manhã, bem no início da manhã, e mais para o final da tarde. Mas como ele é facilmente adaptável ao ambiente urbano, enfim, ele pode circular, já tem situações em que ele circula 10, 11 horas da noite, ele está circulando, madrugada, então, né? Não tem muito então horário. Não dá mais para dizer que é aquele horário específico. Tá bem. Uma última pergunta aqui para a Andréia. Andréia, vamos colocar aqui na tela rapidamente a pergunta
que é do Paulo César. Por que o teste rápido da dengue não tem nos postinhos? Não tem? Como é que está funcionando isso? Bom, o principal objetivo, né, quando a pessoa está com suspeita de dengue, é que ela inicie o tratamento. Então, esse teste rápido, ele é um teste que ele pode muitas vezes dar um NS1 não reagente, que a gente diz. Como esse teste rápido ele só pega viremia, pode ser que ele não consiga... E a gente vai ter que interromper aqui porque o tempo se foi. De todo modo, então, o resumo é, tá com algum sintoma? Procura o posto, vai ter o atendimento, você não vai ficar sem o atendimento. Muito obrigado aqui a Rosinelli, muito obrigado a Andréia pelo esclarecimento, muito obrigado a você de casa pela audiência, fique com a Novo Tempo, até amanhã. Tchau.